primeiramente, seja muito bem-vindo. Obrigado por topar fazer essa live aqui, compartilhar um pouco do que você tem vivido aí na sua cidade. E eu acho que melhor do que eu te apresentar é você se apresentar. Então, eu vou pedir para você me dizer de onde você fala, qual é a sua cidade e falar um pouquinho de você. Qual o seu nome, a sua área de atuação, para a gente poder começar esse bate-papo aqui. Então tá bom. Ah, Boa e noite. mais, eu preciso fazer uma pergunta para você, né? Por questão de integridade, é esquecer. Por questão de integridade, vai que eu informei alguma informação errada. Você bateu o recorde no meio da pandemia, faturando 14 mil reais, 14.043 reais e algumas moedinhas, sim ou não? Para a gente poder começar. Sim, Total. sim. Então, Foi isso que aconteceu. parabéns. E agora sim, vou pedir para você me dizer de onde você fala e falar um pouquinho de você. Então tá. Boa noite a todos. Prazer. Meu nome é Miguel. Eu trabalho em Leme. É uma cidade do interior de São Paulo. A minha especialidade é traumatologia e ortopedia. E eu presto vários serviços dentro dessa modalidade. E faz mais ou menos um mês, mais ou menos, ou um pouquinho mais, eu conheci o George através de internet e graças a ele, né, entre outras coisas que eu venho me desenvolvendo, eu consegui bater o meu recorde mensal aí na clínica trabalhando sozinho. E acredito poder evoluir muito mais se eu continuar, tanto com as dicas do George, quanto me empenhando na minha profissão aqui, na parte de divulgação e cada vez mais oferecendo um bom trabalho para a população da minha cidade em si. Total. Miguel, você falou que você bateu o seu recorde, né? E aí você pode dizer pra gente qual foi o seu recorde e também vou te fazer algumas perguntas relacionadas a essa sua frase que foi bem interessante, eu não sabia. Você é do interior de São Paulo. Você sabe me dizer quantos, em média, 1.000 habitantes tem aí? Olha, eu vou chutar, porque não faz muitos anos que eu moro aqui, tá bom? Eu não nasci aqui, mas é uma cidade mais ou menos de uns 100 mil habitantes, chutando alto aí uns 110, não vai passar disso. Total. E tem quanto tempo que você começou do zero nessa cidade? Você falou que você não era daí. Sim, na verdade, assim, eu me formei e vim para cá, tá? Não vim porque eu quis, eu vim devido à minha família estar morando aqui. Mas foi aqui que eu comecei, né, a minha carreira. Eu presto serviço em duas cidades, uma cidade vizinha e Leme, mas Leme é minha clínica fixa. Eu acabei batendo o recorde esse mês aqui, né? Igual a gente já conversou há poucos dias atrás. Praticamente foi o primeiro mês que eu coloquei em prática as suas dicas, né? Entre outras coisas que eu tinha vontade de implantar, mas tinha medo de arriscar, medo de como as pessoas iam acabar, como que eu posso falar assim? Reagindo. Reagir, né? Mas graças a Deus as coisas estão indo bem. Espero daqui para frente só evoluir. Faltava isso mesmo para mim. Eu sei que eu trabalho bem, eu sei que em parte eu tenho potencial, mas eu tinha que de alguma forma aprender coisas com alguém que está à minha frente nessa parte, seja de divulgação, seja a parte de aprender a vender, né? A gente escuta muito assim, a gente sabe trabalhar, mas não sabe vender o nosso peixe, não sabe se autodivulgar, não sabe cobrar. E eu também era mais um que tinha dúvidas e medos em, né, abordar esses temas, seja com pacientes ou seja pôr em prática isso com todo mundo, né? E graças a Deus, baseado nas suas mentorias, né, mentorias de outras pessoas que às vezes eu acompanho, eu tenho mexido nos pauzinhos aqui e as coisas têm dado muito certo. Espero cada vez mais evoluir. E qual foi o seu resultado sozinho? O seu recorde? Olha, esse mês, mês passado praticamente, né, eu fechei a clínica, agora eu não vou lembrar aqui, eu até comentei com você, mas foi 14 mil e uns quebrados aí. Tá, Eu vamos... achei, eu achei engraçado que geralmente a gente tende a ignorar as moedinhas, né? A gente tende a ignorar a fração. E eu ri demais, porque você me mandou uma mensagem num domingo à noite e geralmente, quando eu treino, é um momento ótimo para eu pensar. E eu estava indo treinar.
E aí você fala assim, Jorge, é uma mensagem de agradecimento, porque eu fiz 14 mil reais, 14.043 reais e algumas moedinhas que eu não lembro. Então, assim, primeiramente, parabéns, tá? E a Obrigado. gente sabe que todo mundo, eu, você, todo fisioterapeuta, nós temos o palco, que no seu caso, agora, o seu palco está sendo os 14 mil reais, mas a gente tem bastidores. E muitas das vezes a gente esquece desses bastidores. Eu acho que bastidor é esse. São as nossas dificuldades, os nossos obstáculos. Todos nós temos. Eu tenho dificuldade, você tem dificuldade, o fisioterapeuta que está nos escutando tem dificuldade. E Sim. eu quero dar um passo atrás. Antes de chegar nesse resultado, você tinha dificuldades específicas, né? Dificuldades suas. E eu queria entender melhor quais eram as suas dificuldades antes do fisioterapeuta 10K. Olha, o meu medo ou as minhas maiores dúvidas era o seguinte: eu tinha medo de me autodivulgar, embora eu fazia isso com certo receio, né? Eu me divulgava, porém eu tinha receio de, sei lá, como os demais amigos, porém concorrentes, iriam reagir, né? Eu tinha receio, às vezes, de estar divulgando alguma coisa e, sei lá, Crefito poder me cobrar, né? Talvez professores, cujo tem mais competência que a gente, às vezes, sei lá, divulgar alguma coisa, o pessoal fica meio bravo, fica meio chateado. Então, não sei, eu tinha essa dificuldade, sabe, de me autodivulgar, na hora de cobrar um valor determinado pelo meu tratamento. Como que eu posso falar assim? A gente sai da faculdade, a gente não tem essas visões, ninguém ensina isso pra gente. Você, em partes, ou você vai se autodescobrir, você vai tentar conversar com pessoas que já passaram pela mesma situação ou conseguiram contornar essa situação. E a todo tempo, né, ano a ano, eu venho cada vez mais tentando fazer formações, tentar comprar equipamentos para melhorar a estrutura da clínica. Acredito que tudo isso vem agregar valor, mas chegava na hora de cobrar, né, de poder firmar um preço, poder falar alguma coisa. Às vezes você escuta paciente, sei lá, ou vai falar que talvez seja caro, ou vai pedir desconto, né? É uma série de fatores que pode acontecer. Mas ouvindo você, ouvindo, né, tipo assim, conversas aí que a gente vem tendo, eu decidi de uma vez por todas aí começar a melhorar, né? Não era justo a gente já estar todo esse ano trabalhando e não necessariamente ser recompensado como a gente gostaria. E quando eu comecei a realmente falar, não, eu vou pôr em prática, em um mês eu bati o faturamento máximo, né, que até então eu já tinha atingido. Já tinha atingido aí uns quase 11 mil, mas o primeiro mês que eu implantei isso daí já superou. Então, como a gente já conversou, vamos próximo aos 20 mil, quem sabe isso acontece. Acredito não ser impossível, mas vamos em busca. Não. E é massa você dizer isso, porque o que acontece, né? Igual a você, que tinha medo de divulgação, e talvez até tenha, porque você tá indo na sua velocidade, no seu tempo, talvez para algumas pessoas a passos rápidos, mas para outras pessoas a passos lentos, não importa, mas você está indo no caminho certo. E assim, o massa disso é porque, igual a você, muitos fisioterapeutas não se divulgam. Eu fiz, o último evento que eu fiz, estou fazendo evento agora, né? Comecei um evento hoje, mas o último evento que eu fiz, eu rodei uma pesquisa para 5 mil fisioterapeutas. E 50% dos fisioterapeutas não se divulgavam. Ou seja, desses 5 mil, 2.500 fisioterapeutas não se divulgavam. E grande parte era por questão de medo, né? E muitas das vezes, sentir medo é normal. Todo mundo sente medo. Tanto que, muito provavelmente, me diz se isso já aconteceu com você, Miguel. Eu tenho 97% de certeza que já aconteceu. Teve um dia que você acordou feliz da vida e no outro dia você acordou bravo da vida. Concorda? Sim. Então, felicidade e raiva, ela tem início, meio e fim. Assim como a felicidade e raiva é um sentimento, o medo, a vergonha também é um sentimento que tem início, meio e fim. Então, assim, o primeiro passo para você que está me escutando, fica aqui a sacada para você. O primeiro passo que se você hoje tem medo,
se você tem vergonha de se divulgar, ou preocupação, né, com o julgamento alheio, é muito importante você compreender que tá tudo bem. É normal o sentimento. O medo é uma coisa que vai fazer parte pro resto da vida. O que a gente tem que se preocupar é em não parar por conta do medo. Na sexta-feira, eu vou estar entrevistando a Cris aqui. E a Cris, ela fala que ela sentia muito medo. E o que ela falou para ela? Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Então, se você que tá com medo aqui do outro lado, fica essa dica para você também, tá, Miguel? Que você tá no processo de divulgação, né? De começando a se divulgar. Você tá com medo, a sacada é você sim respeitar o seu medo, mas respeitar não significa que você tem que parar. Muito pelo contrário. Significa que você tem que começar. Porque quando você começa quando você começa a fazer o que tem que ser feito, você começa a ter resultado. Com o resultado, você tem confiança. Com confiança, você vence o medo e a vergonha. O problema é que muitas das vezes as pessoas querem primeiro estar confiantes para depois vencer o medo. Não dá. Você primeiro tem que ter resultado para ter confiança e vencer o medo e a vergonha. E daqui a pouco o medo e a vergonha vai ser tipo que nem Zeca Pagodinho. Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Então é muito importante você começar agora. E Miguel, assim, como é que você se sentia com isso? Com esse medo? Como é que você se sentia com essa vergonha? Assim, tinha algo a mais, assim, o que passava na sua mente nesse momento? É que, de uma forma geral, eu sempre, tipo assim, para quem não me conhece aí, eu trabalho sozinho. Acho que tem alguém até perguntando se eu só atendo quiropraxia. Não, eu não faço só quiropraxia, tá bom? Mas minha especialidade é traumatologia e ortopedia. Eu faço diversas coisas em relação a essa área de atuação, tá? Então, não fico só preso à quiropraxia. Mas é o seguinte, atualmente, eu consegui formular, né, digamos assim, um processo de atendimento, onde eu consigo cobrar um valor, né, dentro do que eu acredito ser justo para isso, e comecei a bater firme nesses valores. Ó, meu atendimento é esse, é tantas sessões, o valor é X. Antes, eu divulgava assim, eu falava, ó, eu faço isso, cada coisa é um preço. Só que eu deixava o paciente escolher qual ele quer fazer. Pela lógica, ele vai escolher o mais barato, entende? Mas não era isso que a gente precisava. Eu precisava que, tipo assim, ó, ele entendesse que para ele melhorar, ele precisa do tratamento completo. Né? E foi onde eu comecei a bater mais no pé nisso, e as pessoas que estão vindo aqui, as que aceitam, faz, as que fazem, melhoram, as que melhoram, saem falando bem de mim. Né? As que talvez não tenham condição, elas vão ficar com aquele pé, tipo assim, né? Aquela pulguinha lá atrás da orelha. Talvez elas não vão fazer pelo valor, às vezes ela não tem, né, na hora ali a condição financeira para isso, mas como eu já trabalho aqui faz um bom tempo, as pessoas já me conhecem, talvez eu seja até referência aí na cidade, as pessoas sabem que o que eu faço aqui dá resultado, entende? Tem alguém perguntando aí, quanto tempo eu atuo sozinho? Desde que eu me formei, tá? Faz 10 anos que eu tô na luta aí. As coisas não começaram da noite pro dia, é o que o Jorge falou. Não adianta você falar um valor alto, mas chegar na hora de mostrar esses resultados, você não conseguir. A pessoa, você vai perder sua credibilidade. Né? Eu comecei aos poucos. Eu vou te interromper aqui só para a galera pegar a sacada. A gente fez uma mentoria, um bate-papo. Eu não sei dizer há quanto tempo atrás, mas a gente fez uma mentoria, um bate-papo esse ano agora em 2020. E pega essa sacada, você que está me escutando, porque é provável que você cometa esse erro. E o que acontece? O Miguel, ele oferecia e vendia na hora do tratamento a técnica, o aparelho. E para piorar, ele vendia separadamente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Quiropraxia é um valor, bike fit é outro valor, ventosa é outro valor, algo assim, só para ficar bem prático. Então, ele sempre batia na tecla da técnica, do aparelho, o que ele ia fazer com o paciente. Só que isso faz o paciente te desvalorizar. Se hoje você fala o preço para o paciente, ele sabe o preço e some, ou ele chora um desconto, ou ele não fecha, enfim, dá qualquer desculpa que seja, esse é um dos motivos. E eu falei assim, Miguel, aqui tem um ponto cego em comum que você precisa corrigir. Porque o paciente, ele não quer a quiropraxia.
que o paciente quer? A melhora da dor. Então, você tem que mostrar para o paciente que ele vai conseguir melhorar a dor, que é possível ele melhorar a dor. Que aí, já deixo uma dica aqui para você. Você vai aprender isso na segunda aula do workshop gratuito de fisioterapia. A gente vai falar isso mais detalhadamente. Como é que você mostra para o paciente que é possível ele melhorar aquela doença, lesão independente da sua área de atuação? Né? E assim, Miguel, vamos lá então. Vamos dar continuidade no nosso bate-papo. Você quer acrescentar alguma coisa antes de eu ir para a próxima pergunta para você? Que você falou uma coisa bem interessante agora. Olha, se eu puder dar uma dica aí para a galera, tipo Total, assim, fica à vontade. vamos falar assim, acreditem em vocês, né? A gente tem que acreditar em si próprio. Se a gente não fazer acontecer, quem vai fazer pela gente? No meu caso aqui, ninguém. Ou eu dou as caras sozinho e faço acontecer, e quem vir para somar, né, pela lógica vai somar, mas do contrário, a gente só vai ficar nessa esperança. Ó, eu quero melhorar, mas se eu não fizer acontecer, não vai. Então, o Jorge foi bacana. Eu conheci o Jorge através da internet, né? Quem tiver com dúvidas aí, ou quem tiver com receio de confiar na gente, né, a gente está dando a cara a tapa aqui para falar que as coisas é verdade. Porém, não é fácil, mas acreditem, façam acontecer. Eu tenho muita dificuldade ainda de me autodivulgar, de fazer algumas coisas, porque eu trabalho sozinho. Às vezes eu gostaria que, como que eu posso falar assim, fazer várias coisas que eu tenho na minha cabeça, tenho na minha mente, mas eu não tenho ninguém aqui na clínica para ajudar. Eu não contrato ninguém, não é porque eu não quero, é porque aqui não tem faculdade. É difícil achar fisioterapeutas, né, que venham aqui para Leme. E se eu tiver que contratar alguém agora, e se eu não achar fisioterapeutas para me ajudar, eu vou ter que contratar alguém de marketing, alguém, sei lá, de administração, de contabilidade, alguém que possa me dar um suporte nessa outra área. Porque eu sou um só para fazer tudo, né? Mas, graças a Deus, as coisas estão indo. Dentro do que eu posso, eu não sei me autodivulgar e fazer tudo que o Jorge passa lá. Eu estou aprendendo. Eu sou meio leigo, né, nessa parte de tecnologia. Apanho bastante disso, mas isso é uma das coisas que é primordial nessa parte aí. Tirando isso, é você saber atender, é você mostrar resultado. Eu, com uma sessão aqui, eu mostro o resultado. Ou na minha simples avaliação, vamos falar, embora não é simples, né, mas na avaliação, a pessoa já entende que o que eu faço é totalmente diferente do que o médico vai fazer, do que os outros fisioterapeutas, que talvez eles já passaram, vão fazer. Né? Então, se ela acreditar no que eu estou explicando e aceitar fazer o tratamento comigo, é questão de sessões aqui, sei lá, na primeira sessão a pessoa já sai falando bem. E isso vai se autodivulgando. Então, pegando o gancho do que você falou, aqui vem a minha próxima pergunta para você, que é referente a você trabalhar sozinho. O que acontece? Muitas das vezes as pessoas acham que para elas ganharem bem na fisioterapia, elas têm que ter outras pessoas trabalhando para ela, precisa contratar marketing, publicidade, inicialmente. E nada contra contratar marketing, publicidade. Só que o grande da questão, quando você contrata marketing, publicidade no início, é que esses profissionais eles podem até ser bons, só que eles não entendem o que o paciente pensa, sente e vive. Eles não sabem exatamente o que vai fazer o paciente pagar o tratamento particular, o que vai despertar o interesse do paciente. Por isso que muitas das vezes as pessoas contratam marketing, publicidade e não tem resultado. Sim. Só que quem tem que mostrar isso para esses profissionais são o fisioterapeuta. E muitas das vezes o fisioterapeuta não sabe, porque nós não somos ensinados na faculdade como é que a gente é bem pago, como a gente é valorizado e reconhecido pelo paciente. Então, por exemplo, agora que você está aprendendo e já sabe um pouco mais, aí sim faz sentido, porque você vai ter que ensinar para essa pessoa, ó, isso aqui X, isso aqui Y, isso aqui Z, que chama a atenção do paciente. E é isso que a gente precisa botar na nossa divulgação. E essas informações precisam estar na venda também. E assim por diante, né? Então, assim, para você, aqui vem a minha pergunta. Para você que trabalhou sozinho, tinha uma coisa que eu queria saber, que eu ainda não sei. Como é que você superou isso? Teve uma certa vez que você falou assim, Jorge, eu tenho muito medo de me divulgar. E eu falava assim, Miguel, começa. Vai no seu tempo, vai na sua velocidade.
mas começa. Você tem que começar. Primeiro você faz, depois você melhora. Né? E aí, ó, o que acontece? Aí depois você vê assim, não, mas Jorge, eu não tenho o celular perfeito. A minha bateria é ruim, eu não tenho nem memória. Você Pior que lembra foi disso? mesmo. Eu não tenho Lembra? memória. Para eu fazer uma postagem, eu tenho que apagar a anterior. E aí eu te pergunto, aqui que vem a minha pergunta para você. Eu lembro que eu falei para você, Miguel, entrega o melhor que você pode com o que você tem. Com isso você tem resultado e com resultado depois você melhora. Porque a gente nunca começa perfeito. E eu acho que não existe esse momento perfeito. Sinceramente, acho que a gente não... Ó, você chegou aos seus 14 mil reais por mês. Você não quer mais? Você quer chegar nos 20. Sim. Não existe um momento perfeito. Por isso que o momento de começar é agora. E a minha pergunta para você é, como é que você venceu esse obstáculo? Isso se você venceu. Me explica, como é que você superou isso? Olha, digamos assim, ó, superar eu não superei, né? Eu tô me auto-superando a cada dia. Tá tentando. Mas é o que você tá falando. É, tipo assim, ó, eu não tenho um bom celular, tá? Tá mais do que na hora de eu trocar isso, né? Mas a gente acaba tendo outros gastos aí e algumas coisas ficam para trás. Mas é assim, ó. Eu venho pegando suas dicas, né? Converso também com outras pessoas. Tem gente me perguntando ali quanto que eu atendo por dia, tá bom? Digamos assim, ó, eu mesclo um pouco. Eu ainda tenho um convênio aqui, mas o resto é de forma particular, tá bom? Então, assim, ó, praticamente minha agenda é lotada, igual eu estou tentando explicar. Faz 10 anos que eu já trabalho aqui de forma profissional, tá? E eu tenho um certo nome na cidade. Então, é muito raro eu ter horas vagas aqui, entende? Então, o fato de eu ser um pouco comprometido com isso, e graças a Deus, mas me impede um pouco de eu, às vezes, parar para colocar as minhas ideias em prática. Então, às vezes, eu tenho que sacrificar aqui meu almoço, eu tenho que sacrificar, sei lá, minha noite, meu final de semana, para começar a tirar da minha mente, tirar do papel essas ideias. É o que o Jorge está falando. Se vocês não começarem a fazer acontecer, vocês vão ficar só na mente, vai ficar só no papel isso daí. E não pode, né? Precisa ser praticado. Mesmo que você tenha vergonha, mesmo que você tenha medo, não importa, o erro é normal, mas é errando que você vai aprender, né? Ou é fazendo com que você vai se cada vez mais melhorar. Não tem outra, digamos assim, outra alternativa, né? É meter a cara e eu nunca vi uma pessoa primeiro acertar sem antes errar. Nunca vi. Eu te conheço. Uma pessoa que acertou sem antes errar. Né? Então é bem isso que você falou. Olha, tem uma pessoa me perguntando qual que é meu custo fixo, tá? É um pouco difícil de falar assim, porque mês a mês eu posso ter imprevistos, eu posso querer fazer um curso novo, comprar um equipamento novo, tá? Mas mais ou menos aí, depende aí, uns 5 mil, 6 mil, tá? Isso seria mais ou menos os encargos aqui que eu vou ter para mim trabalhar, tá? Mas, como eu falei, depende do que eu quero fazer aqui, eu tenho que investir, entende? Às vezes eu abro muita mão de coisas pessoais aqui para mim pensar em melhorias para o meu serviço. Eu acredito que essas melhorias que vão me dar um fruto maior no meu futuro, né? Então, digamos assim, eu até hoje eu estou plantando para ver se eu colho cada vez mais resultados positivos. E ano a ano isso vem acontecendo. Né? Eu não comecei pensando, não sei, né? Não quero estar errado, mas assim, a maior parte das pessoas se vem já saindo da faculdade e, sei lá, achando que vai ganhar muito dinheiro. Essa é a idealização, né? Por tudo que a gente faz, por tudo que a gente gasta. Mas não pensa muito no dinheiro, né, já momentaneamente. Ele vai acontecer, mas no meu modo, né, de pensar, você vai ter que mostrar primeiro um bom resultado, mas você vai ter que saber vender, você vai ter que demonstrar isso para as pessoas. Né? E é onde muita gente tem medo, tem vergonha, tem uma série de fatores aí por trás disso que não deixa a pessoa alavancar. Difícil não é, mas...
Total. Eu Depende vou de pegar você. uma sacada sua agora e vou dar uma ênfase. Porque isso, pelo menos para mim, também mudou o meu jogo. Tá bom? E o que acontece? Bom, Depois eu vou pedir para você falar a sua opinião a respeito disso. Tem uma coisa que eu falo muito, que é ter um momento de plantar, ter um momento de regar e ter um momento de colher. Para nós, fisioterapeutas, plantar é se divulgar, oferecer e vender o tratamento. O regar é você continuar. Porque tem gente que quer fazer, por exemplo, uma divulgação, quer fazer divulgação durante um mês e quer ganhar acima de 10 mil reais por mês. Só que é um processo. Para alguns mais rápido, para outros mais lento, mas é um processo que você tem que regar. Pensa assim, ó, muitas das vezes numa divulgação, por exemplo, a pessoa quer fazer uma divulgação e quer lotar a agenda de paciente. Só que o ato do paciente contratar o fisioterapeuta requer confiança. Como é que com uma divulgação você quer que todo mundo confie em você? Por isso que é muito importante você plantar que é começar a se divulgar, mas você continuar a se divulgar. O fazer o paciente correr atrás de você que está me escutando não é da noite para o dia. Pode acontecer da noite para o dia? Pode acontecer. Mas é um ponto fora da curva. Mas eu garanto a você que se você regar durante um ano, se divulgar durante um ano, você começa a ter paciente correndo atrás de você. Mas é durante um ano. E durante esse um ano que você começa a se divulgar, você já começa a colher os seus resultados. Tipo o Miguel. Colheu o resultado dos 14 mil aí. Bateu um ano? Não, tem poucos meses. Não sei quanto tempo tem, mas tem poucos meses. Mas assim, se ele já chegou a esse resultado agora, para ele bater os 20 mil, é um passo. Se ele continuar a regar. Se ele continuar se divulgando. Então, o que eu quero te dizer com isso, físico? Muitas das vezes você quer crescer na fisioterapia. Mas para agora e se pergunta, o que você está fazendo para ser bem pago pelo seu paciente? Você está se diferenciando da concorrência que cobra mais barato? Você está se divulgando? Porque é a divulgação que atrai o paciente. Você está oferecendo e vendendo um tratamento que seja bom aos olhos do paciente? Porque é assim que os 10 mil reais por mês vêm. Mas a sacada é ter um momento de plantar, ter um momento de regar e ter um momento de colher. E aqui vem o que o Miguel falou. Às vezes, para você... Que mudou o meu jogo também. Às vezes, para você conquistar um resultado, você tem que inicialmente se abdicar. Então, por exemplo, o Miguel falou que ele se abdicou, talvez, de alguns finais de semana, que ele poderia estar, sei lá, curtindo. Se abdicou de algumas noites. Mas agora que ele cresceu, ele tem a capacidade de formar a equipe dele. Porque se o Miguel quiser ir dos 20 para os 30 mil por mês, ele vai ter que formar a equipe dele. Uma hora ou outra ele vai ter que formar a equipe dele. Porque é o processo de escalabilidade. Não tem como nós sermos bons em tudo. É impossível. Primeira aula do workshop gratuito de fisioterapia. A pessoa que é bom em tudo tem um conhecimento básico de tudo. Ele não é tão bom assim. Então, sim, é impossível o Miguel dar conta de tudo. Mas só que a sacada é, primeiro você cresce, tem dinheiro. Com o dinheiro no bolso, você forma uma equipe. Porque você vai ter que pagar para a equipe, né? Concorda? Só que muitas das vezes a pessoa quer fazer o caminho inverso. Ela quer primeiro gastar um dinheiro que ela não tem e aí ela se endivida. Então, assim, qual é a sua opinião sobre você se abdicar? Porque muitas das vezes o fisioterapeuta ele quer ganhar bem, mas ele não se abdica. Ele não quer se abdicar uma hora do sábado para preparar a sua divulgação. Aí fica difícil o resultado vir, né? É tipo você querer sair dirigindo o carro sem antes aprender a dirigir. Vai conseguir? Não vai. 99% das pessoas não vão conseguir. E aí, Miguel, qual é a sua opinião? O quanto isso foi importante para você? Porque para mim foi muito importante. Quando eu passava dificuldade, porque sim, eu passei dificuldades lá no início, alguns anos atrás, né? Só que uma das coisas que eu percebi que eu tive que fazer uma escolha. Ou eu dizia sim para tudo e para todo mundo e continuava com dificuldades, ou eu começava a aprender a dizer não para algumas coisas que não fazia eu crescer e começava a ganhar melhor.
né? Qual é a sua opinião sobre isso, Miguel? Olha, eu vou dar exemplo para meu exemplo, tá? Minha experiência aqui. Exemplo, eu tive que abrir mão de muita coisa, tá? Eu acho que, eu não sei a área de atuação de todo mundo que está assistindo aí, ou que está participando, mas assim, ó, fisioterapia é uma coisa sem fim. Se você tiver 1 milhão e quiser investir, você investe. Se tiver 2 milhões e quiser investir, você investe. O problema é que eu não venho de família com grandes, né, situações financeiras que me deu um suporte para me alavancar, para mim começar. Então, para mim é duro, é sofrido e é ralado, né? É o Ano a quê? ano, não, é sofrido, né? Vamos falar assim. Ah, Tudo que você vai fazer tem um certo valor para ser gasto, seja com curso, seja com compra de equipamentos. Mas é o que você falou, sozinho, até um ponto você vai chegar, mas vai chegar uma hora que você vai precisar de uma equipe. Eu tento montar uma equipe aqui, mas o problema é que eu nem consigo encontrar profissionais, né? Digamos assim, competentes ou pessoas que estão dispostas a abrir mão de muita coisa para somar. Então, fácil não foi, pelo menos para mim, entende? Tudo que eu para tenho ninguém aqui, é. tudo que eu tenho é mérito meu, vamos falar assim, né? E eu estou tentando progredir cada vez mais, seja com conhecimento, seja com essa parte de autodivulgação, mas não adianta, não é só a divulgação em si, né? Seja a estrutura que você tem, seja a roupa que você está vestindo, seja... são vários fatores, fica até meio difícil de falar. É um quebra-cabeça, né? E a verdade é que nesse quebra-cabeça, cada peça tem a sua importância. Se diferenciar é importante, mas sozinho não Sim. resolve. Se divulgar é importante, mas sozinho não resolve. Vender é importante, mas sozinho não resolve. Porque é tipo assim, ó. Por exemplo, o cara que sabe se divulgar, mas não sabe vender. É tipo o PSG ontem, na final da Champions. Jogou bem pra caramba o primeiro tempo, mas não fez gol. Adianta? Não, porque outro time foi lá e fez gol. E o que é a venda? É você fazer o gol. Então, de nada adianta num jogo você jogar bem, mas não marcar gol. E eu tava torcendo pro PSG, mas sozinho não adianta. A fidelização, que é o tratamento, você gerar, oferecer, você gerar melhora ou cura da doença ou lesão do seu paciente, também é importante. Porque isso fideliza o paciente. Mas sozinho não adianta, porque você só fidelizar sem ter paciente, você vai fidelizar quem? Então, o que eu quero dizer com isso? Cada peça do quebra-cabeça é importante. E é a união delas que gera o resultado. Não é só um ou outro. É a união delas. E assim, pegando esse gancho, Miguel, preciso te perguntar, o que começou a fazer sentido para você? Qual foi a sua virada de chave que não era tão claro para o Miguel antes, que estava com dificuldade, e hoje você, na sua opinião, não existe certo errado, é que na sua opinião foi fundamental para você melhorar os resultados? Olha, é igual você falou, não adianta ficar vendendo técnicas, não adianta nem ficar falando muito em relação a técnicas, né? Mas o que fez mudar aqui para mim, de uma forma geral, foi conseguir implantar esse tratamento que eu gostaria de oferecer para as pessoas, né? Eu dar as cartas aqui. Antes eu deixava muito assim, o paciente escolher a forma, né, qual tratamento ele queria fazer, a quantidade de sessões que ele queria fazer. E hoje não. Tipo assim, a pessoa entra aqui, eu avalio ela, baseado no que eu entendo, né? Eu falo para a pessoa, tratamento aqui para você é esse daqui, né? Explico o que vai ter dentro desse tratamento. E, digamos assim, não tem mais esse negócio de, em partes, a pessoa ficar, sei lá, pedindo desconto. Não tem mais esse lance da pessoa, às vezes, falar assim, tipo assim, vir fazer uma avaliação e talvez, assim, sair sem pagar e a gente ficar meio que sem graça de cobrar. Ou a pessoa vem, faz uma parte do tratamento e
se ela parar, ela também não paga, né? Então, essas partes de usar cartão, cobrar um valor X à vista ou parcelar parcelar no cartão, igual a gente já conversou um pouco aí. Então, tudo isso facilitou bastante para não ter esse déficit, né? Essa dificuldade de não entrar dinheiro. Total. E assim, só para quem está nos entendendo, uma das dicas que eu dei para o Miguel, lá naquela mentoria que eu citei no início da live, foi que ele começasse a vender o resultado. Então, por exemplo, independente da sua área de atuação, que você que está nos escutando aqui, você tem que, é o que eu te aconselho, pelo menos foi o que eu aconselhei o Miguel, ele começou a fazer e, enfim, né, foi o resultado que você já sabe aqui. Mas, assim, é muito importante, na hora de você oferecer e vender o tratamento, o resultado. Por exemplo, se o paciente precisa de todas as técnicas que você faz, aí tudo que você faz no tratamento, oferece tudo, entendeu? Você vai oferecer uma coisa, você vai oferecer o resultado. E nesse resultado você vai fazer o que ele precisa. Ou seja, o que eu quero te dizer com isso? Foca no resultado e entrega o que ele precisa. Muitas das vezes, nós fisioterapeutas, na hora de oferecer e vender o tratamento, vocês querem oferecer o que ele precisa. Não é oferecer o que ele precisa. Porque se você fizer isso, vai acontecer o que acontecia com o Miguel. O paciente sempre vai chorar ou então vai parar o tratamento no meio e assim por diante. Foi isso, Miguel? Foi essa a virada de chave? Igual a gente vinha falando, né? Tipo assim, às vezes são poucas coisas que você modifica, mas já vai trazer um grande resultado. Então, tipo assim, ó, exemplo, eu acho que eu não implantei metade do que eu já aprendi com o Jorge, né? E se um mês, mais ou menos, quase 2 meses fazendo isso, né? Eu já consegui um valor bem bacana, né? Praticamente aí foi o maior valor que eu consegui vender e a gente ainda está num processo, né? Vou falar pandemia, que nem sabe o que vai ser daqui para frente. Imagine se eu começar a implantar essas coisas, aperfeiçoar mais, né? Me desenvolver mais, o quanto dá para chegar. Antes eu ficava com aquele pensamento, pô, minha cidade é pequena, eu não posso cobrar muito, né? Se eu cobrar, acho que eu não vou ter paciente e tal. Mas são medos, entendeu? Eu quis arriscar, botei a cara a arriscar e as coisas estão dando certo. Então, quem está aí, está com medo de arriscar, está com medo de, como que eu posso falar, de buscar evolução, para porque é possível, entende? É possível você alavancar, é possível você melhorar. Eu imagino, atualmente, né, e é até dos meus projetos, de até ir embora de Leme, ir para uma cidade maior. E eu estou disposto a perder tudo que eu já conquistei aqui para começar do zero novamente, mas começar do Agora eu vou te interromper. Calma. Pensa assim, ó. Não faz isso, não. Você pode até ir não vou embora, fazer isso agora. Né? eu vou te interromper. Você pode até ir embora para onde você quiser. A cidade que você quer morar, tá tudo bem, vai morar para lá. Mas você não precisa largar tudo. Ó, Também. segura. O que te leva aos 10 mil não te leva aos 20. O que te leva aos 20 não te leva aos 30 e assim por diante. É tipo um videogame. A cada fase que a gente passa é um chefão novo. E a gente precisa buscar soluções para esse chefão. Então, as soluções para os 10 mil reais por mês você já conseguiu. E depois que você aprende, é tipo dirigir. No início você não passa nem da primeira, da segunda, da terceira marcha. Talvez você não consiga nem ligar o carro, mas depois que você aprende é automático. Você já sabe fazer a parada. Então depois que você começa a ganhar acima de 10 mil reais por mês, você já sabe fazer a parada. Mas assim, o que vai te levar dos 10 para o 20 é outra coisa. Mas eu já te antecipo, o que te leva dos 20 para o 30 é outra coisa. E a gente vai conversar isso com calma depois. Mas assim, o que eu quero te dizer? Que se você decidir... vou voltar aqui na palavra que eu já citei durante a nossa live. Escalabilidade, né? Se você quiser ir para outra cidade, está tudo bem. Mas você pode aplicar a questão de escalabilidade. Que, em resumo da história, outra pessoa pode tocar para você a clínica de Leme. Mas você vai continuar ganhando em cima dela. Da clínica, né? Que é a sua. Faz sentido para você? Sim. Então, eu já estou logo plantando a semente para... Vai que
da noite pro dia você fala assim, Jorge, fechei tudo da clínica, eu fui embora. Não, não quero que você feche tudo aí, porque tá gerando faturamento. Você tá ganhando bem, então você não precisa fechar. E para ir para outra cidade, você não precisa fechar essa, entende? É isso que eu tô querendo dizer para você. O problema é conseguir uma nova estrutura. Aqui, ó, abre uma segunda unidade em outra cidade. É isso que eu quis dizer. Então, escalabilidade, que é franquia, né? No caso. Pronto, franquia. É tipo assim, ó, se você for para outra cidade, você deixa o George lá trabalhando para você. Claro, você vai ter que treinar o George, você vai ter que, entendeu? E aí, em uma outra cidade, você abre a cidade que você quer morar, né? Você abre a sua clínica e assim por diante. Por sinal, já vai ter até know-how, né? E você crescendo nessa nova cidade, daqui a pouco, quem sabe até, você já começa a vender essa franquia. Então, isso é um passo lá na frente, tá bom? Sim. Mas respondi essa pergunta? Plantei uma semente na sua cabeça? Não, isso eu já tinha pensado. O problema é que eu encontro aqui, ó, quem tocar isso daqui para mim e outra. Se eu deixar isso para alguém e para mim levantar dinheiro, para mim comprar toda a estrutura que eu tenho aqui dentro, entende? Então, quando eu falo de mudar, todo problema tem uma solução. Relaxa que num outro momento a gente conversa sobre isso. Todo problema tem uma solução. Só precisa... Ó, é como eu falei pra você, né? É tipo videogame. A cada chefão, você tem que buscar solução. O obstáculo sempre vai existir. O obstáculo do momento é o coronavírus. Muita gente aí parou de se divulgar, parou de oferecer e vender tratamento. Você continuou, você buscou a solução, cresceu na crise. Então, faz sentido para você? Sim. E assim, Miguel, ó, que ele já vai começar a se encaminhar para o final da live, né? Vai cortar, gente. Qual a mensagem final que você quer deixar para essa galera antes do Instagram cortar a gente? Olha, O que Vou trocar a pergunta. O que você diria para você mesmo, sabendo o que você sabe hoje, tendo o conhecimento que você tem hoje, os resultados que você tem hoje, o que você diria para você mesmo alguns anos atrás? Porque eu acredito que seria o melhor conselho da sua vida, né? Então, se você diria isso para você mesmo, você está dizendo esse melhor conselho para todo mundo que está nos escutando aqui. Qual é o conselho que você diria para você mesmo que você vai deixar para essa galera? Olha, eu vejo muito assim, ó. Eu tenho meus pensamentos, eu tenho os meus ideais e cada vez mais eu tento não desistir, né? Se eu não conseguir aquilo naquele ano, fica para um próximo, como meta. Mas não desista, né? A gente tem que acreditar em nós mesmos. Agora, dentro do que eu posso, eu tento sempre assim, como que eu posso dizer? Não digo copiar os demais que estão na minha frente, mas seguir pessoas que, né, queira ou não queira, conseguiram alcançar alguns resultados que a gente ainda está buscando. Se essas pessoas conseguiram chegar nesses resultados, é porque elas tiveram alguma sacada, elas tiveram alguma ideologia, cujo a gente às vezes tem também, mas não consegue praticar, não consegue, né, tirar do papel isso. Então, assim, ó, é o que o Jorge falou. Não adianta vocês só acharem assim, eu preciso me divulgar, eu vou lá e vou contratar uma galera que trabalha com marketing. Tudo bem, eles trabalham com marketing, mas eles não são fisioterapeutas, eles não sabem... Eu imagino assim, entende? Eles não vão compreender alguns quesitos que a gente gostaria. O George é uma pessoa que, assim, para todos os efeitos, eu não posso falar dele como profissional, não conheço ele, a clínica dele, né, os métodos que ele atende. Mas a visão que ele tem, ele está na área da fisioterapia, né? Então, o que ele passou para mim é uma coisa que, assim, eu vi importância, até enxergava algumas coisas, mas não sabia como implantar isso. Mas ele teve essa ideia primeiro, né? Seja que ele desenvolveu da cabeça dele, seja que ele também alcançou através de outros profissionais aí mais à frente nós. Mas o segredo está aí, é começar a fazer alguma coisa positiva, ou tirando da sua própria ideia, né, tirando da sua própria cabeça, ou dar uma oportunidade de aprender com quem está na nossa frente, com quem já passou por essas experiências, né? Eu sou mais um que acreditou no Jorge e estou mostrando para vocês o resultado aqui, as coisas acontecem.
né? Uma boa porcentagem da minha melhoria vem com o George. A minha outra porcentagem, digamos assim, é mérito meu, é eu que estou dando a cara aqui todo dia. Né? Praticamente, eu nem sei que hora que é agora, quase 11 horas, mas até agora há pouco eu estava trabalhando. Tá o dia inteiro aqui na relação, não tem mágica. Não adianta só falar assim, eu vou me divulgar e as coisas vão acontecer. Não é bem por aí. Né? A divulgação é uma parte desse processo. Né? Mas a outra parte é você mostrar um bom resultado do seu trabalho, ser uma pessoa confiável, honesta, e assim por diante, né? Eu não quero passar a perna em ninguém mais. Eu vou fechar a sua dica fazendo um adicional. 2 adicionais. A primeira é, quanto mais se cresce, mais humilde você tem que ser. Sim. Porque sempre, isso serve para você, isso serve para fisioterapeuta que está nos escutando, isso serve para mim. Sempre vai ter alguém que você poderia estar puxando para cima e ajudando. Tipo, por exemplo, aqui, né? Tô tentando puxar vocês para cima e ganhar os seus 10 mil reais por mês. E sempre vai ter alguém acima de você que você poderia estar aprendendo. Como eu falei para vocês, o que leva aos 10 mil, eu já afirmo para vocês. Quando vocês chegarem nos 10 mil, vocês não vão querer parar. Vocês vão querer os 15, vocês vão querer os 20, assim por diante. Por isso que quanto mais você cresce, mais humilde você tem que ser. Você tem que ser humilde para bater no peito e falar assim, eu preciso aprender algo com alguém que já conquistou o que eu quero agora. Que foi o que o Miguel falou. Se eu quero esse resultado, e se eu aprendo com alguém que sabe fazer esse resultado, isso acelera os meus resultados. Só que para você admitir que você precisa de ajuda, você precisa de humildade. Né? Então, assim, a primeira adicional à dica do Miguel é você ter humildade para querer crescer. A segunda dica é que se você quer ganhar acima de 10 mil reais por mês, vá acompanhado de fisioterapeutas que ganham acima de 10 mil reais por mês. Por quê? Eles vão encurtar o teu caminho. Eles vão te mostrar. Porque tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Porque é o que não fazer que nos atrasa. Então, no caso do Miguel, ele estava vendendo técnica e aparelho, estava atrasando ele. Quando ele ajustou um pequeno ajuste, os resultados começaram a aparecer. Então, fica aqui de adicional. Miguel, o Instagram vai cortar a gente. E eu quero te agradecer de coração pela sua presença aqui, 11 horas da noite. Quero agradecer todo mundo também. Vou dar uma mensagem final aí pra galera, tá bom? Então, ó, muito obrigado de coração. E se você quiser falar alguma coisa final aí, a gente tem 1 minutinho ainda. Olha, se eu tivesse que dar uma mensagem de apoio aí, eu sei que a nossa profissão, ela não é muito assim, honrada em relação a como as pessoas enxergam, né, a nossa profissão ou a gente como pessoa. Só que a nossa profissão, de uma forma geral, ela é importante para todo ser humano, não importa se é desde um bebê até um idoso, né? Então, assim, não tem como faltar serviço para a gente. Pelo menos a demanda é muito grande. Mas o que eu vejo é que falta profissional qualificado, né? Falta pessoas querendo promover o bem. Se você só pensar no dinheiro, mas não promover o bem, não promover essa melhoria como pessoa, como atendimento, como resultado dos atendimentos, né? Esses valores não vai vir da noite para o dia só com a divulgação. Não adianta nada você fazer uma divulgação extraordinária, mas a hora que a pessoa chegar aqui, você mal olhar para a cara dela, não falar um bom dia, não cumprimentar. Você tem que ser humano com o próximo que está chegando em você, né? Você vai cobrar um valor para você atender, mas você tem que ser humano, você tem que ser solidário com a sua prestação de serviço. Ninguém nasce sabendo, ninguém é perfeito, mas entregue o seu melhor. O resultado vai vir, é uma questão de tempo, né? É mais ou menos isso. Do resto, acreditem em vocês mesmos, né? Façam os seus melhores aí e os resultados irão vir. Como o George mesmo falou, né? Se puder, vai acompanhado de pessoas que estão acima de vocês, né? Elas provavelmente já passaram por essas experiências,
elas contornaram esses erros, elas enxergaram esses erros. Agora, acredite, né? Massa. Obrigado, Miguel. Vou te cortar por causa do nosso tempo, tá bom? Valeu. Grande abraço. Uma boa noite. Tchau, tchau.